Olá, meus queridos, que bom nós podemos estar juntos aí para mais uma ministração da nossa série, né? Acelerando o Sobrenatural. Eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer aí, já tem feito, né? Vamos crendo, querido. Fé, não podemos jamais perder a fé. E a palavra de Deus diz que a fé é pelo ouvir a mensagem, querido. E é a mensagem de Deus, né? A palavra de Deus. Então eu creio que quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus, a fé está sendo acrescentada ao nosso coração. Glórias a Deus por isso, né? Então hoje, mais essa ministração, hoje nós vamos estar falando a lei do reino e o adultério. Mas antes de nós começarmos aí, vamos fazer uma oração? Pai, em nome de Jesus, nós queremos louvar, exaltar e engrandecer o teu nome. Dizer que o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grandioso, o Senhor é soberano, o Senhor é fiel, o Senhor é justo e grandioso. Obrigado por tão grande privilégio e oportunidade que temos de crescer no conhecimento de quem tu és e a tua vontade para como o teu povo ande, Paizinho. Pai, e obrigado porque a tua obra é completa nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor coloca o teu Espírito em nós, nos dando a capacidade de cumprir tudo o que tens nos pedido, Senhor, nos teus mandamentos, Paizinho. Obrigado por tudo, Senhor. Te louvamos, exaltamos e engrandecemos o teu nome. Nos abençoe nesse tempo dessa ministração, Senhor, e que a gente possa ouvir a tua voz e a tua palavra venha quebrar mesmo todo preconceito, todo o pré-julgamento, Senhor, e que venha falar ao mais profundo do nosso coração, nos dando clareza de todas as coisas, Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Então, nós vamos estar ministrando aí a lei do reino e o adultério. Está lá em Mateus 5, do 27 ao 32. Amém? Então, o Senhor Jesus, querido, ao conceder a constituição do reino, não tinha intenção de revogar a lei do Velho Testamento. Não é verdade? Ele não queria revogar, não era excluir, ele queria cumpri-la. Temos que entender isso. E não apenas isso, ele quis excedê-la. Ele a excedeu, não só quis, como ele a excedeu, não é verdade? De acordo com o padrão dessa nova lei, olha só o que fala. Qualquer que olhar, né, para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela. Queridos, obviamente, né, é muito mais difícil cumprir esse novo padrão, pois ele não trata somente do comportamento exterior, mas principalmente da intenção do nosso coração. Por isso que eu tenho dito a vocês, é na nossa força? Se for na nossa força vai ser muito difícil, mas é na unção do Espírito. Por isso que o Sermão do Monte, ele é ministrado a quem? Aos discípulos, aqueles que já nasceram de novo, aqueles que têm o Espírito Santo. E é isso que nós temos que entender. E eu quero falar a primeira coisa aqui, a respeito do adultério, né? A letra A. Deus olha a intenção do coração. Quando Jesus diz qualquer que olhar, o que ele condena não são aqueles pensamentos repentinos e não intencionais que assaltam nossa mente. Antes, trata-se de algo intencional. Está entendendo? Quantas vezes de nós a gente vê assim aqueles dardos inflamados do maligno, aqueles pensamentos que a gente não sabe nem de onde vem. E eles vêm, não é verdade? Não é isso que Jesus está falando. Mas Jesus está falando de algo que é intencional, que vem à nossa mente e nós ficamos alimentando, não é verdade? Não podemos isso. Olha só, nem todo pensamento que nos vem à mente é pecado, porque é aqueles que nos assaltam independente da nossa vontade. Né? Certamente isso já ocorreu com todos nós, não é verdade? Olha só, não queremos pensar em algo, mas determinado pensamento insiste em vir à nossa mente. Há um ditado muito verdadeiro, querido, que diz o seguinte: você não pode impedir um pássaro de pousar em sua cabeça, mas pode impedi-lo de fazer ninho. Amém? Olha só, precisamos entender a diferença entre esses dois momentos. O pássaro representa os pensamentos que vêm do diabo. Nesse caso, querido, pensamentos de lascívia, de impureza, e não há como impedir que eles pousem em nossa cabeça. Esses pensamentos vêm,
não é verdade? Mas assim que pousarem, devemos enxotá-los, porque permitir que pássaros façam um ninho, isso sim já é uma escolha nossa. Entenderam? Querido, nós não podemos impedir que eles passem sobre a nossa cabeça, mas nós podemos impedir que eles façam um ninho. Isso já depende de nós, porque isso já depende de uma escolha nossa. Olha só, por não compreenderem isso, querido, muitas pessoas desistem de sua guerra contra o pecado e deixam que o inimigo produza derrota em sua vida. Em meio à caminhada cristã, elas são surpreendidas por algum pensamento impuro e dizem: ah, agora já pequei mesmo, então vou desistir. Mas espere um pouco, querido. Olha só, espere. Por quê? Eles não pecaram ainda. Olha só, isso é um engano. Não é verdade? Olha só, não é porque um pensamento impuro veio à mente que houve um pecado. O pecado é deixar que ele permaneça ali. Por isso, querido, quando pensamos assim, quando pensamentos assim nos assaltam, o que temos de fazer é tomar o controle de nossa mente e rejeitar aquela sugestão. Ao contrário do que muitos presumem, querido, é possível ter controle sobre os pensamentos. É muito possível. Olha só, muitas pessoas imaginam que a mente é uma parte meio descontrolada que tem vida própria, mas não é assim. Porém, assim como temos controle sobre as nossas mãos, nossos pés ou qualquer outro membro do nosso corpo, podemos também manter nossa mente sob controle. A mão não sai por aí batendo em todo mundo, nem os pés saem andando por onde querem, fora de controle. Não é assim que funciona com o corpo, nem com a mente. Eu sempre uso de uma estratégia, querido. Olha só. Esses pensamentos, às vezes, vêm pensamentos na nossa mente, às vezes até coisas que já aconteceram no passado, não é verdade? E tal, e às vezes vêm esses pensamentos. Alguns o que fazem? Vêm esses pensamentos e ficam se deleitando com eles. Isso é pecado, querido. Não faça isso, tá entendendo? Mas sabe o que eu costumo fazer? Eu começo a orar. Oro em línguas, oro, né? Oro, ou eu canto um louvor. Mas tenho algumas vezes, eu já notei isso, né? Que quero lembrar de um louvor, mas não vem mais nada à mente e tal, e eu começo a cantar Jesus, Jesus. Esse nome é o nome que está acima de todo nome, querido. E a gente cantar o nome de Jesus, você pode ter certeza que você vai conseguir levar o seu pensamento cativo à vontade dele, em nome de Jesus. Uso dessa estratégia para que esses pensamentos não tomem conta da minha mente. Né? Olha só, a verdade, querida, é que temos controle. O problema é que nem sempre queremos exercê-lo. Não é verdade? Olha só. E por que a gente não quer exercer ele? Simplesmente porque concluímos que é algo que não está causando mal a ninguém, pois acontece apenas em nossa mente, é algo só nosso. Porém, a preocupação do Senhor não é apenas com a aparência, querido, pois Deus elevou o padrão e agora Ele olha o coração. O temor agora não é mais de homens, querido. Nós não tememos a homens, mas nós tememos a Deus. Ele está vendo o que estamos pensando, todas as maquinações da nossa mente, querido. A segunda coisa que o Senhor menciona é a intenção. Essa é uma palavra-chave nesse texto, querido. Intenção não é tentação. Temos que entender isso. E sim, o estágio desta. Né? Toda tentação passa por um processo que envolve 4 estágios. Preste atenção. Atenção, instinto, desejo e, por último, a intenção. Portanto, a intenção é diferente da tentação, do desejo e do instinto. Olha só, para a gente entender melhor, eu vou usar de uma analogia aqui, de uma ilustração. Quer ver? Ó? Suponhamos, querido, que Deus tivesse dito, né, só uma ilustração, né, não vai entender errado. Suponhamos que Deus tivesse dito que não deveríamos comer pizza. Está entendendo? Não pode comer pizza, é lei. Agora, né, a conduta do cristão é não comer pizza. Um exemplo só, pelo amor de Deus. Né? Mas o diabo quer nos levar a pecar, querido. Então, o que ele faz?
ele pega e coloca uma pizza perto de nós, bem bonita, cheirosa, e fica sussurrando em nossos ouvidos para olharmos para aquela pizza. E sentimos todo o seu aroma, o cheiro de queijo derretido com orégano, tomate e as demais coisas, não é verdade? Seu primeiro alvo é chamar nossa atenção. Então, o primeiro estágio, a atenção, não é? Depois desperta nossos instintos, não é verdade? E é o que acontece. Olhamos a pizza, sentimos o cheiro, né? Mas não saímos de perto. Nossa boca então se enche de saliva, pois um instinto físico foi despertado, né? E não temos controle sobre ele. A glândula salivar, querido, produzirá saliva independente de querermos ou não. Está entendendo? Pois isso acontece com todos os instintos naturais de nosso corpo. Contudo, infelizmente, querido, nesse momento, muitos concluem, querido, que já pecaram e desistem de lutar. A ação do diabo pode ser cortada nesse ponto, em nome de Jesus. Podemos simplesmente nos afastar da mesa onde está a pizza e sair correndo, pois esta é a melhor estratégia. Querido, eu vou dizer uma coisa para você. Não tente contra o pecado. Sabe o que a gente deve fazer com o pecado? Fugir dele. Corre, vaza, sai de perto, tá entendendo? É isso que nós devemos fazer. Essa é a melhor estratégia para vencer o pecado. Correr dele como fez José na casa de Potifar. O problema é que não corremos e o maligno então continua o processo da tentação. Depois do instinto, querido, o próximo estágio é o desejo. O diabo diz para olharmos a pizza, chegamos perto, pois ela pode ser nossa se quisermos, então começamos a desejá-la e pensar o quanto queríamos comer aquela pizza. Porém, ainda não pecamos. Estamos à beira do precipício e falta muito pouco para cairmos, mas estamos apenas sendo tentados. E ser tentado não é pecado. Continuamos tendo a chance de correr, mas já está mais difícil, porque as pernas já estão mais fracas, né? Não queremos mais correr e precisamos pedir ajuda, querido. Olha só, não é verdade? É quando já estamos os desejos aflorados, não é verdade? O problema é que muitos desistem nesse ponto, concluindo que já pecaram. Porém, ser tentado não é cometer pecado. Lembre-se disso. Ser tentado não é cometer pecado. Algumas vezes a tentação é tão grande que sentimos os músculos pulando, tamanho desejo, mas podemos resistir ao pecado. Podemos resistir à tentação simplesmente porque não há tentação além das nossas forças. Isso fala lá em 1 Coríntios, querido, 10, 13. Olha só, quando é que o desejo se torna pecado, então? Olha só, preste atenção. Isso acontece quando olhamos e dizemos para nós mesmos, vou comer essa pizza. Então andamos em direção à pizza com a intenção de comê-la. Querido, ali o pecado já foi cometido. Mesmo que a gente não comece, querido. Mesmo que nessa ida até a pizza nós encontrasse o irmão e por vergonha a gente acabasse não comendo. Mas para Deus, a nossa intenção, só a intenção de ir lá comer, já estamos cometendo pecado. Você pode ter certeza disso. Né? Já saímos com o destino certo, premeditadamente, com a intenção de comer a pizza. Se houver intenção, já houve o pecado. Para Deus, querido, o que vale é a intenção. Se alguém saiu de casa para matar alguém, mas não matou porque a bala falhou, porque não achou a pessoa, porque não soube usar a arma, querido, para Deus ele já matou. O pecado já existiu. Aquele que já saiu de casa para ir a um motel com alguém, mas furou o pneu do carro, esqueceu o dinheiro em casa, ou aconteceu algum impedimento no meio do caminho, para Deus ele já pecou. Temos que entender isso. O que Deus olha é a intenção. Existe uma sequência da tentação e se alimentarmos, acabaremos nos queimando. Não se brinca com fogo. Olha só, querido, temos que ter esse entendimento, né? O que é intenção, né? Quando já é intenção e enquanto é tentação, né? Quanto é tentação, nós podemos fugir dela, em nome de Jesus, querido. B, querido, precisamos ser radicais com o pecado. Mateus 5,29 diz: se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno.
Amém? Olha só, naturalmente, querido, o Senhor não deseja que nos mutilamos, mas ele usa essa ilustração forte para mostrar o quanto devemos ser radicais com aquilo que nos leva a pecar. Entendeu? Radical. Precisamos ser radicais, tirar mesmo da nossa vida, do nosso alcance, da nossa vista, querido. Precisamos ser radicais com o pecado. Precisamos pagar o preço sendo radicais no que se refere à santidade e à pureza, queridos. Olha só o que fala Romanos 8,13 e também fala em Colossenses 3, 5 e 6. Diz assim, ó, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Isso é ser radical. Se um amigo me faz pecar, eu abandonarei tal amizade. Porque é melhor ir para o céu, querido, sem um amigo, do que perder o que Deus tem para mim com ele. Se a banca de revista me faz pecar, eu não entrarei mais em uma banca. Se um namorado me faz pecar, eu terminarei o namoro e assim por diante, querido. Olha só, temos que ser radicais com o pecado. Vale a pena, querido. Não tem perda com Deus, pode ter certeza. Não existe perda. Querido, aquilo que abre mão de pai, mãe, filho, não é verdade? E demais coisas que me fazem pecar. A palavra de Deus diz que Deus vai me dar 100 vezes mais. Isso é palavra do Senhor, querido. Temos que crer. Queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Sabe por que que nós ainda pecamos com tanta facilidade, caímos com tanta facilidade? Porque não temos entendimento do pecado. O pecado, querido, não faz mal para Deus. O pecado faz mal para você mesmo. Querido, Deus nos alertando, é Ele como um pai amoroso, não querendo que a gente se prejudique. É isso que Ele está fazendo. Então, quando eu estou impedindo o pecado na minha própria vida, eu não estou fazendo para Deus, eu estou fazendo é para mim mesmo. Precisamos entender isso. Será que o Senhor, querido, está querendo que cortemos os braços, as pernas, arrancamos os olhos ou até que sejamos castrados? Será que o Senhor está falando literalmente aqui? Mutilação física seria um caminho para a santidade? Não! Olha só, Deus não quer que nos mutilamos. Ele está usando uma ilustração para mostrar o quanto devemos ser radicais com tudo que nos leva a pecar. Sejam pessoas, situações, locais e tantas outras coisas, queridos. Seja lá o que nos fizer pecar, devemos cortar da nossa vida, pois não se brinca com o pecado. Olha só, querido, peça ajuda, sabe? Confesse seu pecado, peça oração, preste conta da sua vida, querido, dessas áreas que você ainda não conseguiu vencer, tá entendendo? Como nós precisamos estar sendo inteligentes. Eu vou dizer uma coisa, pedir ajuda. A pessoa às vezes é orgulhosa, o que vão pensar de mim? Querido, não estou nem aí o que vão pensar de mim. Eu estou preocupado, querido, de estar na mão do diabo, de abrir porta para ele mexer na minha vida. Isso é que eu não quero, né? Existem coisas, queridos, que são preciosas para nós e queremos muito ficar com elas, mas o Senhor nos diz para pagarmos o preço da santidade, pois a pureza tem um preço. Muitos não conseguem praticar isso porque ainda não foram libertos. Esta palavra não é para alguém que nunca recebeu e confessou Jesus como seu Senhor e Salvador. Para viver esse padrão, é preciso viver primeiro, né? É preciso primeiro ter o poder especial dentro de si, ter o Espírito Santo, querido, dentro de si, o poder do Espírito Santo de Deus. É Ele quem nos capacita. Se o Espírito Santo, querido, ainda não habita em nós, não há como vencermos o pecado, porque isso está além da força e da capacidade humana. É o que eu estou falando direto. Não é na nossa força, é na força de Deus, do Todo-Poderoso, daquele que pode todas as coisas. E Ele veio habitar em mim, porque a obra dele na minha vida é completa. Aleluias, querido. É Ele quem me capacita a viver esse padrão elevado do reino dos céus, querido. Você pode ter certeza. O Senhor está mostrando que o padrão do reino é este, a santidade, e tem um preço, querido. Nós temos que entender isso. Deus está olhando o íntimo do coração e não o exterior. Evidentemente, Deus olha para a intenção do coração, mas é claro que as consequências da consumação do ato são muito piores, com certeza. Diante de Deus, basta a intenção.
mas diante dos homens, os atos têm consequências, querido. Ao guardarmos nosso coração, também seremos guardados das terríveis consequências do pecado. Eu quero que você preste atenção nesse testemunho aqui. Olha só, certa vez, querido, fiquei sabendo de uma moça que contraiu o vírus HIV numa única relação sexual, querido. Olha só, ela tinha 22 anos, era virgem, querido, mas resolveu ceder à tentação de ter um contato mais íntimo com seu namorado. O resultado, querido, é que lamentavelmente, olha só, ela contraiu o vírus do HIV, querido. E agora só Deus pode curá-la. Nada disso precisaria ter acontecido. O ato pecaminoso tem consequências e Deus quer nos guardar delas, querido. Quantas coisas que têm acontecido. Querido, eu vou dizer uma coisa. O pecado, aos olhos, aos nossos olhos, podem até parecer bom, mas a que preço? Que preço que nós estamos pagando pelo pecado, querido? Temos que entender isso. O diabo não dá nada de graça, pode ter certeza. E você vai pagar um alto preço. É bom lembrarmos, querido, que o sexo não é pecado. O que é pecado é o sexo na hora errada com a pessoa errada. A palavra do Senhor tem padrões para a vida sexual, que é para ser vivida no casamento, debaixo de uma aliança, querido. Todo contato sexual produz uma marca na vida e na alma da pessoa. Cada homem que se aproveita de uma mulher que a usa apenas para satisfazer seus desejos egoístas, produz marcas em sua vida que ela talvez jamais assumirá para ninguém. Olha só, mas o ato sexual é algo tão íntimo que, quando usado indevidamente, machuca, querido, e deixa sequelas. Olha só, nenhuma mulher ou homem sai do ato sexual como entrou, pois vínculos espirituais são estabelecidos. Deus quer o melhor para nós e a vontade dele para nós é a pureza e a santidade. Deus quer que você viva plenamente, Deus quer que você viva abundantemente, Deus quer que você viva a novidade de vida, querido, você pode ter certeza. E o que ele tem para nós é sempre o melhor. Não se deixe enredar pelas coisas do diabo. Querido, sexo, hora certa, com a pessoa certa, debaixo da aliança do casamento. Não deixa o diabo te enganar, não deixa o diabo te roubar esse prazer, querido. Olha só, 2, a respeito do divórcio. Mateus 5, 31 e 32 fala assim: foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio, mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. As leis que dizem respeito ao homicídio e adultério foram ampliadas, querido, entenderam? Essas duas ali, homicídio e adultério, elas foram ampliadas. Mas as que tratam do divórcio, do juramento, de resistir ao perverso, de amar ao inimigo, foram todas mudadas, querido. O Senhor tomou a lei do reino excedente. Por exemplo, não matar tornou-se não se irar. Não adulterar tornou-se não olhar com intenção impura. Contudo, esta lei Jesus mudou. A lei de Moisés dizia que qualquer homem que quisesse repudiar sua mulher desse a ela carta de divórcio. O Senhor, porém, disse que, olha só o que fala Mateus 5,32, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Olha só, o divórcio não é o padrão de Deus, não é o que está no coração dele. Na verdade, Jesus nem está aqui homologando o divórcio, mas dizendo que a pessoa que caiu em adultério já quebrou a aliança do casamento. Então, o divórcio pode acontecer. Existe uma tolerância ao divórcio pelo simples motivo de que algumas pessoas são promíscuas e infiéis, outras são violentas ou vivem dominadas por vícios diversos. Em casos assim, o divórcio pode ocorrer.
Nesse ponto, querido, olha só, preste atenção. Jesus nos mostra qual era a verdadeira intenção de Deus quanto ao casamento, desde o princípio, né? Olha só, Deus criou uma mulher para um homem e, ao se tornarem uma só carne, não deveria haver retorno. Tá entendendo? Não tem como desfazer, são uma só carne. O Senhor não homologou o divórcio. Casamento não é brincadeira. No capítulo 19, querido, Jesus explica em detalhes. Vamos ler ali, ó, Mateus 19, 4 a 8, diz assim, ó. Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Perguntaram eles: então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés lhes permitiu divorciar-se de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Temos que entender, querido. Olha só, os judeus, querido, haviam desenvolvido o divórcio ao ponto que o homem podia divorciar-se de sua esposa por motivos fúteis. Tipo assim, ó, ela não era boa cozinheira, então vou me divorciar. Olha só, estava assim, a esse ponto. Mas Jesus mostra a seriedade do casamento e sua indissolubilidade, querido. Tá entendendo? Ele é indissolúvel, não pode acabar, tá entendendo? E daí perguntaram a Jesus se Deus havia mudado de ideia, uma vez que havia permitido o divórcio na época de Moisés. E agora o Senhor lhes dizia que não podia mais se divorciar. Então o Senhor Jesus respondeu que Deus não mudou de ideia. E por que ele não mudou de ideia, querido? Sabe por quê? Porque não foi assim desde o princípio. Deus não quis o divórcio em época alguma, mas porque eles eram tão duros de coração, tinham um coração de pedra, Deus tinha aberto uma concessão. Contudo, querido, a partir de então, ele estava lá para trocar esse coração, arrancar o coração de pedra, colocar um coração novo, um coração de carne, não é verdade? Por isso, querido, não precisaria mais se preocupar, porque o divórcio não era mais necessário. Até mesmo em caso de adultério, a vontade de Deus não é divórcio, ainda que ele o permita. Mesmo quando há traição, não é sua vontade que o divórcio aconteça, e sim, querido, que haja perdão. A concessão do divórcio não é maior que a lei do perdão. Todos podem ser perdoados. O divórcio só é aceito se um dos cônjuges cometer adultério e não se arrepender, mas continuar na prática do pecado. Caso haja arrependimento, querido, o princípio maior é o do perdão e da reconciliação. Sabe onde é que está isso? Lucas 17, versículos 3 e 4, Mateus 6, 14 e 15. Olha só, se o cônjuge traído, querido, perdoar, mas o outro não mudar de comportamento, a separação pode acontecer. Mas se o que aconteceu foi um acidente, um episódio único, e o cônjuge que traiu se arrependeu e nunca mais fez isso de novo, o melhor é o perdão e a reconciliação para manter o casamento. O Senhor diz que no princípio, quando Deus criou o homem, ele criou um homem para uma mulher. Portanto, o casamento não foi inventado pelo homem, mas por Deus. Ele é uma instituição divina, querido. Olha só. Letra A, querido, eu quero falar aqui. Somente em caso de adultério. Olha só. O Senhor deixou a possibilidade do divórcio em caso de adultério. Devemos observar que a lei do perdão é superior, como eu falei, né? E a parte que ofendeu deve ser perdoada. Contudo, se não houve arrependimento nem abandono do pecado, o divórcio é permitido. Mas deve ficar bem claro que não foi aberta a possibilidade para o segundo casamento. O divórcio pode acontecer quando o cônjuge se torna promíscuo, mas não há segundo casamento. Paulo é muito claro com relação a isso quando diz, olha só, vamos ler lá 1 Coríntios 7, 10 e 11. Aos casados dou este testemunho, não eu, mas o Senhor,
que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer, que o permaneça sem casar, ou então reconcilie-se com o seu marido. E o marido não se divorcie da sua mulher. A mesma coisa. Amém? 1 Coríntios 7, 10 e 11. Os filhos de Deus jamais deveriam se divorciar, queridos. Por isso, os solteiros devem ser muito cautelosos. Querido, você é solteiro, você tem tempo para escolher bem, não caia em enganos, pelo amor de Deus, porque o casamento é uma coisa muito séria. Você pode ter certeza disso. Né? Os solteiros têm que ser cautelosos quando forem se casar, sem se deixarem ser motivados por meros desejos ou romantismos, mas estando certos da aprovação do Senhor. Há um ditado que diz que o amor é cego, mas o casamento abre os olhos. Contudo, queridos, precisamos mudá-lo. Olha só, na verdade, antes do casamento, devemos ter os olhos bem abertos e considerar toda a situação detalhadamente, mas depois de casados precisamos ser cegos para os defeitos e deficiências de nossos cônjuges, queridos. Olha só, considerando que o nosso cônjuge é o melhor do mundo, você pode ter certeza. Olha só, querido. Então, falamos aqui essas questões, né? De novo, querido, tem o tempo da ignorância, tem o tempo que estávamos sem Cristo, e vamos ajeitar a nossa vida agora. Entregamos as situações ao Senhor. Mas eu digo para você, agora somos indesculpáveis. Estamos aprendendo a coisa certa, do jeito certo, não é verdade? E precisamos estar com o Senhor. Que o Senhor nos abençoe com graça, com sabedoria e com direção em todas as situações. Em nome de Jesus. Vamos orar novamente? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos clamar a Ti pelo sangue de Jesus que nos lava, que nos redime e que nos justifica. Pai, pedimos mesmo a Tua graça em toda e qualquer situação, Senhor. Nos ajuda com direção em todas as questões. Abençoa o Teu povo com a capacitação do alto para andar mesmo segundo a Tua vontade e segundo o Teu querer. Pai, nós reconhecemos que sem o Senhor nada nós podemos fazer. Por isso entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Deus te abençoe. Fique em paz. Grande abraço.